Muito tema, né? Muito tema. Ok. Agora vamos para o melhor, né? A palavra de Deus, Romanos 2, versículo 4. Ele está no calendário também. E eu gostaria de trabalhar um pouco com a gente esse tema tão maravilhoso do arrependimento bíblico. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A bondade de Deus produz arrependimento. Deus é um Deus que quer arrependimento. Nós vamos tratar hoje à noite o que é arrependimento. E a palavra grega é metanoia. E tem bastante referências que falam sobre o arrependimento. E nós vamos tocar no alvo do arrependimento, né? A bondade de Deus conduz ao arrependimento porque Ele tem alvos com o arrependimento. Nós ficamos muito presos nessa superficialidade de não saber lidar com termos que Deus usa na palavra dEle. E muitas vezes esses termos são carregados com interpretações até errôneas sobre o que seria arrependimento. E não posso olhar na sua cabeça, mas eu sei como eu mesmo, eu tive muitos erros e muitos pensamentos errados a respeito do arrependimento. Que Deus possa dar graça para nós entendermos que a bondade de Deus produz arrependimento e que o arrependimento produz algo muito precioso, um lucro eterno que é o alvo de Deus para conosco. Um lucro não descritível. E aqui temos uma foto. Alguém conhece o lugar? Ou já foi lá? Não. É o Big Hole. O Big Hole é o buraco grande. E hoje na ceia eu falei sobre ele, quem não dormiu. E é o maior buraco nesta terra feito por mãos humanas. E era antes de ser um buraco, uma montanha. Mas não me pergunte a altura dessa montanha, não sei. Mas agora esse buraco tem uma fundura de 240 metros, 215. É um pouquinho, faz tempo que ele foi cavado. E por isso há uma mudança, aconteceu uma mudança. Eu vou ler aqui o que a Wikipédia fala. O Big Hole, em português, grande buraco, é uma cratera que fica na cidade de Kimberley, África do Sul. O Big Hole é o maior buraco do mundo, feito à mão. Ele foi feito devido à excessiva mineração nos arredores de Kimberley. História de 1866 a 1914, mais de 50 mil mineiros escavaram o buraco com pás e picaretas, tirando desse 2.720 quilos de diamantes. O Big Hole ocupa 17 hectares e tem 463 metros de largura. O buraco foi escavado até uma profundidade de 240 metros e depois enchido com entulho para ajudar a reduzir a sua profundidade até os 215 metros. Desde então, acumulou água até os 175 metros abaixo da superfície, inundando 40 metros de buraco. A sua superfície, a sua mina subterrânea do lado fica até 1 quilômetro por baixo da terra. Então, aqui é 1 quilômetro, eles depois escavaram por fora.
fizeram uma mina. Viram quanto diamante foi tirado? Quase 3 toneladas de diamante. É um número enorme, né? De 2.720 quilos de diamantes. E se nós falarmos de arrependimento hoje, então tenha em vista que existe um lucro nesse arrependimento, nesse trabalho de arrependimento. E esse, para mim, é a meta dessa noite nossa, né? Nós vamos falar sobre arrependimento. Então, Deus, Ele tem uma meta que é no arrependimento, que é sua glória, a comunhão com Ele e as coisas que valem na eternidade. Jesus, Ele fala para nós somos pessoas que procuram tesouros. Procuramos. Às vezes tesouros para o coração, não? Um tesouro para o coração. Mas nós procuramos tesouros. E Jesus, Ele diz, cuidado, não procureis tesouros aqui nesta terra, onde as pessoas podem roubar. Mas procurem tesouros, acumulem tesouros no céu, onde não há ladrão que chegue, onde também a traça não vai comer e corroer nada. Jesus nos ensina isso e nós acessamos as riquezas de Deus e do coração de Deus somente com arrependimento. Nós temos, umas semanas atrás, ouvido sobre o vinde a mim de Jesus. E o arrependimento não é nada mais e nada menos do que voltar a Jesus, do que voltar a Deus. Esse obedecer o vinde a mim é se arrepender. Metanoia, a palavra, ela é usada também na história que Jesus conta sobre o filho que volta, esse filho sem vergonha, que gasta todos os bens do pai, que era herança antes do pai morrer, gasta tudo e se perde no mundo. Quando ele volta à festa na casa do pai. E Jesus diz, há festa no céu, quando um pecador se arrepende. O trabalho do pecador da história era qual? O que ele conseguiu? O que ele conquistou? Ele estava lá na frente do pai, limpinho, com roupa de rico. Ele estava com tesouros atrás dele, carroças de dinheiro, nada. Ele estava seminu, fedorento, não estava? Mas para Deus, a alegria, a riqueza no arrependimento. Uma riqueza insondável. E os diamantes do céu são achados no caminho do arrependimento. E ai daqueles que acham que não precisam de arrependimento. Romanos 2:4 nos ensina que isso é desprezo da bondade de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Como a gente é teimoso para fazer o que Deus manda. Quem é você para resistir ao Deus vivo? Quem é você? Se você tem poder de resistir ao Deus Todo-Poderoso, então esse poder vem do inferno,
vem do inferno. Esse seu poder vem do inferno. O que eu faço com isso? E a palavra de Deus nos recomenda: destrua. Destrua. Destrua o que é do inferno na sua vida. E essa destruição chama-se arrependimento. Desconstruir as coisas que o diabo construiu em nossas vidas, isso é arrependimento. O alvo é Deus. O alvo tem que ser Deus. Então, a palavra de Deus nos explica tudo certinho. O que Deus quer que a gente destrua. Porque Deus não quer que sejamos tanques de guerra, apontando, né, para qualquer lugar para destruir. Não. Por favor, pode parar. Não é isso, né? Também não passar por cima de pessoas ou de coisas. Não é isso. Mas tem coisas que precisam ser destruídas. E o arrependimento faz isso acontecer. Quando a palavra de Deus fala de meta, significa meta mesmo. Deus tem alvos. Metanoia significa você volta com um alvo. O alvo é Jesus Cristo. O alvo é a palavra de Deus em pessoa. Nós não lemos a Bíblia para sabermos muito e podemos citar muito bem versículos bíblicos para impressionar outros. Não comece com essa história, não. Não faça. Você precisa ler a palavra de Deus para conhecer o autor, o Senhor, para ter um relacionamento com Ele. E aí sim, você faz parte do povo do livro. Era uma vez que os cristãos eram chamados de povo do livro, deste livro. Este livro precisa ser nosso mapa, nosso roteiro de voltarmos a Deus com todo nosso ser. E existe dentro de nós resistência à palavra de Deus. E aí nós temos na palavra uma ferramenta poderosa para destruir o que se levanta contra a vontade de Deus. Né, Jeremias, acho que é capítulo 29, diz, Deus diz para nós através de Jeremias, minha palavra não é como um martelo para esmuiçar, para destruir rochas duras, corações duros que não querem fazer o que Deus quer. A palavra de Deus vence. Por isso precisamos recebê-la como aquele mapa que nos indica o alvo e a meta. E uma pessoa que não sabe para onde vai, você vai notar rapidinho. Ela desanima, ela faz voltas. É sempre a mesma mesmice, sempre a mesma coisa. Deus não quer que sua vida e minha vida seja assim. Deus tem alvos para nós. E esse alvo de Deus pode se manifestar na sua vida. Deus deseja tanto que isso aconteça em nossas vidas. A Elaine Manzano, quem conhece ela? Alguns, né? Elaine Manzano é missionária no Amazonas e ela contou que ela teve 5 anos um namorado. E ele não era de Deus. Deus falando para o coração dela, esse camarada não é bom para você não. E ela disse, mas é ele. Deus venceu. Ela não ficou com ele. Deus desmanchou isso. E agora ela contou que
Esse camarada não está mais com Jesus hoje. Mas ela está. E ela está muito firme, muito bem casada. E ela trabalha para o Senhor, firmemente. Que Deus nos dê essa coragem de sermos pessoas que sabem exatamente o alvo que Deus tem para nossas vidas. E é possível nós andarmos tão rente à palavra de Deus que ela fala aos nossos corações, nos mostrando a vontade de Deus. Trabalhe nisso. Essa é a nossa responsabilidade. Vamos continuar? Metanoia, né? Noia é a viravolta. Precisa de uma viravolta. Então, não fazer círculos até ficar bêbado, né? Até ficar, não saber mais, não ter mais orientação. É uma viravolta em direção ao alvo Deus. Voltar a Deus, é mudar coisas em nossas vidas, sentimentos em nossas vidas, pensamentos em nossas vidas que não concordam com a palavra de Deus. E isso está em nossas mãos. Podemos mudar isso. Você, para fazer isso, primeiramente, você se entrega a Jesus. Você volta a Deus e fala: Senhor, eu sou um pecador, eu tenho pecado contra Ti, acho que eu mereço o inferno, me salve. Isso feito, Deus se alegra, Deus aceita você como filho, se você fizer isso. De todo o coração, você é recebido. Mas você vai perceber que mesmo assim existem pensamentos que são ruins e eles têm que ser trabalhados. E essa volta constante, ela quebra o poder do pecado em nós. Exemplo, teve um presbítero, não é da nossa igreja, nem do Brasil, uma história lá da Alemanha, que se enamorou, é a palavra, ele é casado, mas se enamorou de uma irmã de igreja. Aí o irmão um irmão que eu conheço falou com ele, e ele disse: mas esse sentimento está dentro de mim, está dentro de mim. Está muito bonito, né? Arranca! O irmão falou: arranca esse negócio, esse sentimento, arranca! Pega ele, arranca, joga fora. O que você faz com isso? Vai destruir sua vida, da sua família, daquela mulher ainda, por cima? É isso que você quer? Será que o sacrifício de Jesus não basta para esse sentimento? Será que a palavra de Deus não basta para esses sentimentos? Basta. Mas você não fez o noia, né? Não fez metanoia. Você não se arrepende. E por que você não se arrepende? Porque você despreza a bondade de Deus, meu irmão. É desprezo. É desprezo do amor de Deus. É desprezo da cruz de Cristo. É desprezo do sangue de Jesus. Quando nós achamos que, porque ninguém vê, não tem problema. E vou te dizer uma coisa. Você acha que ninguém vê, mas nós vemos. Não somos burros. Se você tem uma vida dupla, você acha que nós não vemos? Nós lamentamos. Nós lamentamos a vida dupla dos cristãos que tem sido pior do que todos os vírus juntos. Estão destruindo a igreja. Porque ela não tem força de testemunho. Porque o mundo aponta para nós e fala: você é igual a nós. Alô, o que você vai falar do julgamento de Deus?
você é um de nós. Eles riram do Ló, lembra? Ele não tinha autoridade no seu testemunho, porque andava com o povo de Sodoma e amava eles. Ele desconhecia a fé de Abraão, que tinha como conteúdo arrependimento. Arrependimento. O arrependimento verdadeiro sempre trará metamorfose, transformação. E esse é o ponto que mais me agrada do Big Hole. Metamorfose, vocês sabem, o bicho feio se torna uma borboleta maravilhosa. Ninguém sabe explicar. É um milagre de Deus. Deus quer fazer de nós pessoas celestiais, que voam por cima da força da gravidade do pecado. Como o pecado tem força, não é verdade? Ele nos puxa para baixo, sempre de novo. E não ache que eu não estou sentindo isso. E se eu falei duro, eu falei comigo também. Não acha que estou falando só com você. Eu preciso do arrependimento tanto quanto você, meu irmão. Mas se não fizermos isso, não experimentamos metamorfose. Deus quer tanto ver Jesus dentro de nós. Como Deus deseja ver Jesus em você. E não vai dar se você não pratica arrependimento. Se você não destrói na cara feia que você quer fazer sempre, porque alguma coisa te magoa. Eu vou fazer cara feia sempre, porque eu tenho direito. Não faz cara feia sempre. Trabalha para dar um sorriso para o seu irmão. Mesmo se você está na luta, todos nós estamos. Trabalha isso. Dá para trabalhar. Eu já vi muita gente transformada. E onde pessoas falaram, com ele não tem jeito. Com ela não tem jeito. Que é isso? Como se Deus não pudesse nos transformar. Pode, comece. Onde Deus toca na sua vida. Comece. E não deixe passar a chance. Você está sendo tocado por Deus. Agora, o que você faz com isso? O certo é praticar arrependimento. Ore ao Senhor Jesus, voltando até Ele. E assumindo sua culpa, seu fracasso. E então você experimentará a milagrosa transformação que fará de você uma pessoa que voa igual águia, Isaías 40, né? Igual borboleta, independente da gravidade. Romanos 6,14, né? O pecado não triunfará, porque vocês estão debaixo da graça e não da lei. Romanos 6,14, versículo maravilhoso. Então, já estou fechando o círculo. O Big Hole, dentro dele há uma fonte de água. Ele encheu sozinho, certo? E dele foram extraídos toneladas de diamante. Eles estão escondidos no mundo, não tem problema. Aqui, esse Big Hole me lembra da graça de Deus na vida de um cristão. Você começa a trabalhar seu caráter. E você destrói coisas. Você vai falar, mas o buraco vai ficar grande. E com o que pode ser preenchido?
e o que preenche o buraco é a graça de Deus, a água da graça de Deus. O amor de Deus. Romanos 5:5, né? O amor de Deus está sendo derramado nos corações dos que creem através do Espírito Santo. Então, não ficamos sem nada. Mas nós temos comunhão com aquele que foi esburacado em nosso lugar. O lugar, a meta do arrependimento tem que ser a cruz de Jesus. Na cruz, Jesus trabalhou o nosso caráter, até chegar no último dos mais vergonhosos pecados meus e seus. Ele chegou até lá. E não foi que ele pegou para carregar na cruz e apanhar o castigo digno de Deus. Deus destruiu o nosso Senhor por nós. E para quê? Para nos dar nessa medida diamante eterno na eternidade. Para isso, Jesus sofreu. Que triunfo do amor de Deus na cruz. O Big Hole não é tão interessante se não fosse pelo diamante, não é? Deus tem uma riqueza insondável, embutida na riqueza do sacrifício de Jesus na cruz. Deixe-me terminar com Lucas 7:47. Teria tanta coisa ainda, eu preparei mais coisa, mas Lucas 7:47 explica muito bem isso. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem trabalha o seu caráter na luz de Deus, ele vai perceber quanto ainda tem que ser perdoado. Mas é aí que vem a riqueza da graça de Jesus. Ele perdoa e perdoa e perdoa mais ainda e mais ainda. Comece essa caminhada na metanoia, com o alvo Jesus na frente. Procure voltar sempre e rápido a Jesus. Não espere. E você vai ver que Ele tem paciência sem fim. Para os seus pecados, Ele morreu. E então você viverá uma vida cheia de conteúdo. Você será um do povo do livro, de onde sai comunhão com Deus constantemente. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Eu tinha ainda Atos 2:42 como uma palavra, e não vou entrar nos pontos, porque são 4 pontos, mas eu vou destacar porque combina com isso. Então, em Atos 2:42, você vê a metamorfose da primeira igreja. E lá, a primeira igreja perseverava em 4 coisas. Na doutrina dos apóstolos, falei, a Bíblia, a palavra de Deus, a comunhão, é o que nós temos agora, muito essencial, e o partir do pão. Partir do pão. Quebrar o pão. O pão, né, se refere à ceia, claro, onde Jesus rasgou o pão, deu para os seus discípulos. Ele que foi rasgado por nós. Estamos de novo no Big Hole, entendeu? A cruz. E que essa cruz, esse Big Hole, seja visto em nossas vidas. Que nós trabalhemos nosso caráter
mais e mais, para que Cristo se torne visível em nós. Orações é o quarto ponto. Com esse, nós vamos fechar na prática. Vamos orar ainda? Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo metanoia bíblico. Obrigado que a Tua bondade nos leva ao arrependimento. Tu sabes como nós temos dificuldade de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós vemos os pecados dos outros, nós sentimos eles, nós nos endurecemos por causa deles, mas isso não traz transformação e alívio a nós. Mas indo até a Tua cruz e confessando nossos pecados e nos arrependendo dos nossos caminhos maus, nós recebemos perdão e graça sobre graça. Faça de nós pessoas como aquela mulher, da qual Tu podias dizer, muitos pecados dela foram perdoados. Ela amou muito. Por favor, aumente o amor, aumente a metamorfose em nossas vidas. Nos ajude a irmos a Ti em arrependimento verdadeiro. Novamente, muito obrigado. Adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém.